A pergunta que eu trago hoje: ainda existem magos? Ainda existem pessoas que fazem magia? Então, desde a antiguidade, várias civilizações antigas, a Índia, o Egito, o próprio Jerusalém, os persas principalmente, todos eles praticavam essa ciência chamada ocultismo, né? Que consiste no estudo e na prática de ciências misteriosas, né? Aborda as questões ocultas, os fenômenos que ninguém sabe a explicação, como, por exemplo, os fenômenos de magia, realizado naturalmente pelos magos. Então, mago seria todo indivíduo capaz de realizar uma magia. Também eram chamados de feiticeiros, de bruxos. E a crença na influência também dos objetos, dos poderes sobrenaturais ou supranormais, também era abordado na questão do ocultismo. E quanto a acreditar na ação e na influência do poder sobrenatural ser uma das características do ocultismo, o espiritismo, por sua vez, também acredita na crença, na ação tem a crença na ação ou na influência de poderes sobrenaturais. Com um detalhe: o espiritismo nos mostra que os fenômenos não são sobrenaturais, não estão acima, além da natureza. Eles são fenômenos normais, sem nenhum mistério, só que estes fenômenos são regidos por leis que nós desconhecemos. Então, até 1857, o ocultismo era uma ciência muito forte e eles detinham. Então tá. Eu esqueci de tirar o som aqui, meus amigos. Me perdoem. Nem o que sabiam, dentro daquela mesma perspectiva de sempre, que quem detém a informação detém o poder. Então, eles dominavam, porque ocultavam às pessoas comuns como é que os fenômenos aconteciam, mesmo que eles soubessem. Então, o espiritismo vem abordar a questão dos fenômenos, que não são sobrenaturais, são naturais. Dentro deste contexto, nós podemos lembrar os milagres de Cristo, que também não foram sobrenaturais. O Cristo manejava leis e recursos da natureza que nós desconhecemos. Então, surge aí o espiritismo, abordando mais ou menos algumas questões como o ocultismo, só que a crença espírita nada tem de misteriosa. E entre os primeiros espíritas, eles não eram considerados iniciados como nas ciências ocultas. Isso aqui só os iniciados, só quem fizer parte do grupo é que vai ficar sabendo. Não. Na doutrina espírita, todo o conhecimento que se pôde adquirir a este respeito, Kardec compartilhou. Então, não há na doutrina espírita nenhum segredo de posse só de algumas pessoas. E na conclusão do Evangelho do Livro dos Espíritos, Kardec diz que na antiguidade esses fenômenos do ocultismo eram objeto de estudos muito misteriosos que cuidadosamente se ocultavam das pessoas e que, depois da doutrina espírita, numa linguagem clara, nada há no espiritismo de místico, de alegoria, de símbolos, nada disso. E Kardec diz, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, como na Gênesis, ele sempre usa essa expressão, que são chegados tempos de todos nós compreendermos esses fenômenos, sem que isso seja uma crença cega, e a gente vai estudando esses fenômenos e vamos crendo nele e sabemos por que cremos. Então, a gente começa pela pergunta 555,
que Allan Kardec faz aos espíritos, que sentido deve se dar ao qualitativo de feiticeiros? O que seriam os feiticeiros? Então, os espíritos responderam que nós chamamos feiticeiros as pessoas que, quando de boa fé, são dotadas de certas faculdades, ou seja, são dotadas de uma força magnética e até de uma dupla vista. Daqui a pouquinho a gente explica o que é isso. Então, essas pessoas dotadas de uma força magnética muito grande são capazes de fazer coisas que nós não compreendemos e então a gente pensa que são coisas sobrenaturais, como falávamos na introdução. E Kardec então lembra que os próprios alquimistas, que são aqueles pesquisadores que antecederam a química, a alquimia antecedeu a química, eles conseguiam fazer, por exemplo, um fenômeno químico qualquer, saía uma fumaça, saía um foguinho, saía o que fosse, e as pessoas pensavam que aquilo era magia, que aquilo era uma feitiçaria. Na verdade, era simplesmente um fenômeno baseado nos fenômenos da química, né, nas leis da química que regem a matéria e que ninguém conhecia ainda na época. Então, Kardec faz, ao final dessas questões, 555, ele faz um comentário equiparando o espiritismo e o magnetismo, que o magnetismo é o que vem estudar essa força magnética de um simples médium passista, do magnetismo pessoal de cada um de nós, que se temos ou não temos, até os grandes magos, né? O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma infinidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu muitas fábulas. E muita gente criou, exagerou esses fenômenos e deixou a imaginação falar acima da própria realidade. E que então o Kardec se propunha a trazer um conhecimento esclarecido dessas duas ciências, que na verdade é uma só, espiritismo, sendo o magnetismo apenas uma parte do espiritismo, mostrando então a realidade das coisas, a verdadeira causa de cada fenômeno, e esse estudo que nós convidamos os senhores a fazer é exatamente o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, contra a imaginação exacerbada, porque o estudo do magnetismo e dos fenômenos espíritas é capaz de nos revelar algo que a gente pensava ser impossível, e não são sobrenaturais, porque estão nas leis da natureza. E muita das vezes, quando nós estudamos esses fenômenos, a gente passa a não crer mais em crenças ridículas e superstições, por exemplo. Há alguns anos, poucos anos, eu vou trazer 2 exemplos de magos, porque a minha pergunta é se ainda existem magos. Eu vou trazer 2 exemplos, um de poucos anos atrás e o outro de algumas poucas décadas. Uma pessoa chegou aqui ao centro solicitando trabalho voluntário, porque ele se dizia, e de fato era, um mago, ou seja, ele era um forte magnetizador, e ele estava muito confuso, deprimido, e precisava então de ajuda por meio de alguma atividade aqui na casa, algum trabalho voluntário. Por aqui ele ficou algum tempo na livraria, depois ele ajudava nos passes, e já que ele tinha uma força magnética muito grande, mas ele não gostou de nenhuma dessas tarefas. E ele nos pediu para criar aqui um curso de magnetizadores, um curso de magnetismo. E eu fiquei muito preocupada e conversei com várias pessoas, e até o plano espiritual também se posicionou nos orientando que esse tipo de força, nas mãos de pessoas inexperientes, que era uma coisa muito perigosa. E que o magnetismo, essa força magnética
tinha que ser praticada sempre sob um desenvolvimento religioso junto, muito grande. Então, eu não queria dizer não, porque o Chico Xavier me disse um dia que quem chegar na casa espírita e nos disser: eu vim cá porque eu vou varrer o mundo, eu vou deixar o mundo inteiro limpinho, que a gente tem que acreditar e falar: vou te emprestar a vassoura. Então, a gente não pode, assim, desestimular ninguém para o trabalho. E eu, muito na dúvida, não sabia o que dizer, a solução veio do plano espiritual, me aconselhando a autorizar o curso, mas um curso de 1 hora por semana, mas meia hora tinha que ser de estudo do Evangelho e orações. E a pessoa não topou, ela não queria desse jeito. Sumiu. Mudou de Pedro Leopoldo, não por mim. Mudou de Pedro Leopoldo e ele tinha dupla vista, ou seja, lá onde ele estava, ele era capaz de saber o que se passava na casa da família da qual ele havia se separado. E tudo que a família fazia, ele telefonava na hora e participava ali daquela coisa, assustando os jovens, deixando a esposa irritada, a ponto de um dia eles estarem tirando as roupas dele do armário para poder botar numa sacola e mandar para a cidade onde ele tinha resolvido morar daí para frente. Ele ligou na hora e disse: larga essa bermuda aí onde está, deixa essa sacola onde está. Ele falava detalhes do que a família estava fazendo. Isto é dupla vista. O que é isso? Ele consegue enxergar, entre aspas, à distância, o que está acontecendo, porque a dupla vista é uma característica mais acentuada do desdobramento. Quando a gente dorme, a gente sai do corpo físico, e vai para um monte de lugar, tem um tanto de experiência que a gente lembra ou não. A dupla vista, ele sai do corpo físico, mas sai em estado de vigília, sai acordado. E lá, enquanto ele vinha aqui para ver o que estava acontecendo, o corpo dele lá ficava como se ele estivesse no estado de transe. Ele ficava quietinho, caladinho e vinha. Quando isso é mais poderoso ainda, a dupla vista é seguida de um outro fenômeno chamado bilocação. É o que aconteceu com Santo Antônio de Pádua. Sabe a história de tirar o pai da forca? O pai de Antônio de Pádua, não era ainda santo, tinha sido condenado por um assassinato que ele não tinha cometido. E ele já ia ser enforcado. E de longe, Antônio de Pádua percebe a situação do pai, pede licença ao mosteiro que ele estava, o seminário, não sei bem como se chamava aquela instituição. Ele pede licença e vai ao local. Ele vai com o corpo espiritual e lá ele materializa esse corpo espiritual. Enquanto isso, o corpo físico dele ficou apenas com fluido vital próprio de manter a vida até ele voltar. Então, assim, ele vai, defende o pai dele, tira o pai da forca e volta para onde ele estava. Ele vai de um país para outro, se não me falha a memória. Certa feita, Chico Xavier, e essa história eu não vi, mas tanta gente conta com tanta certeza que eu vou passar sem as certezas das histórias que vi. O Chico lançava um livro em São Paulo, numa tarde e noite de autógrafos, e as pessoas tão desesperadas para estar com ele começaram a brigar, fazer confusão, parece que estavam bem agitados. E aquilo para o movimento espírita seria muito feio. E alguém falou: nós vamos ter que chamar a polícia. Aí Chico falou: pode deixar que eu chamo. Sentou e apareceu lá na delegacia e falou: nós estamos com um probleminha de alguns irmãos nervosos em tal endereço. Vocês podem mandar alguém lá para nos ajudar? Ô, senhor Chico, entra aqui no carro, nós vamos levar o senhor de volta. Não, pode deixar, eu estou de condução própria. E voltou. Isso não era difícil para ele fazer. Não era difícil para ele fazer. Ele sempre fez isso.
Um dia ele falou comigo, Célia, o Luiz Gonzaga tá muito feio, precisando de pintar. Eu falei, que dia que você teve lá? Que dia que o senhor teve lá? Ele falou, tá muito feio. Eu falei, meu Deus do céu, vamos pintar então o Luiz Gonzaga. Depois das 12 semanas, Marta tava pintadinho, né? Que a Marta pintava todo ano. Então ele vinha em desdobramento. Só que na dupla vista e na bilocação a pessoa também se faz visível. Mas voltando aqui então à nossa história, essa dupla vista é o resultado então dessa libertação mais acentuado do que um simples desdobramento. E quem quiser saber sobre isso é a questão 447 de O Livro dos Espíritos, naquele capítulo da emancipação da alma. E nesse estado a pessoa consegue ler e ver e perceber tudo além dos sentidos humanos, né? E nesse estado também a pessoa consegue ter pressentimentos. Então o indivíduo fica consciente, mas o estado físico dele fica alterado, porque ele fica com o olhar vago, como se estivesse olhando para ontem, né? E, por exemplo, Jesus teve uma dupla vista. Quando ele chega em Jerusalém, ele diz assim, vão ali, ele fala com 2 discípulos, tem um povoado aqui na frente, vai lá neste povoado, lá tem uma jumenta amarrada com um jumentinho do lado. Pega a jumenta que nós estamos precisando, traga os 2, e se o dono aparecer, fala, o senhor está precisando dessas alimalhas, e depois ele vai devolver. Então, quer dizer, Jesus chegando, ele sabia que lá na frente tinha uma jumentinha que ele ia precisar, porque ele tinha, para seguir a tradição, entrar em Jerusalém num burrinho. É a mesma dupla vista que Jesus usou quando ele escolheu os discípulos, que ele chegava no monte de pescadores e sabia qual que trouxe a missão de acompanhá-lo. Da mesma forma, o beijo de Judas. Judas sobe o monte para poder entregar Jesus aos sacerdotes, e o Judas tinha combinado com os soldados que identificaria Jesus com um beijo. Então o beijo de Judas é a forma que ele escolheu para mostrar para Jesus qual daqueles judeus ali era o mestre, né? Então ele chega perto de Jesus e ele não tem coragem a princípio, de dar o beijo e mostrar, porque ele sabia que Jesus seria preso. Ele estava enganado, porque eles disseram, a gente só vai prender, mas não vai acontecer nada de mal com ele. E, no entanto, o desfecho nós todos sabemos, e deveríamos estar hoje, inclusive, falando de Jesus, pela data do Natal na próxima semana, mas nós vamos deixar uma série sobre toda a vida de Jesus para a Páscoa. Eu não quis cortar essa história que a gente estava aqui finalizando. Então, eu só estou falando um pouquinho de Jesus, só para realmente não, da vida de Jesus, só para não passar totalmente em branco, né? E ele, então, Judas, ele vacila. E Jesus, com a dupla vista, diz, faça o que você tem que fazer. Cumpra o que você veio fazer. Porque com um beijo você vai trair o Filho do Homem, e Judas realmente trai. Então, existem também os magnetizadores com forte domínio, com forte efeito sobre os animais. E aqui agora eu peço licença para me reportar ao meu avô paterno. Ele foi o maior feiticeiro, bruxo, macumbeiro, ou que, se vocês quiserem, o maior mago que essa cidade já viu, e ele era evangélico. Eu não sei como é que ele conseguiu resolver as questões, porque, inclusive, no livro que conta o início das igrejas evangélicas em Pedro Leopoldo, um pastor me mostrou recentemente, tem o nome do meu avô lá, como um dos fundadores da primeira igreja evangélica de Pedro Leopoldo. Mas ele tinha esse poder. O poder dele era impressionante. Eu quero contar o primeiro caso. Tem um bairro aqui no final da rua principal, chama São José, hoje, mas ele chamava como? Cascavel. A fazendeira daquela região, ela mesma que me contou, que lá tinha muito cascavel. Então ela chamou meu avô para benzer,
porque as crianças ficavam brincando por ali e as cobras entravam dentro de casa. E então ela chamou meu avô para benzer, ele benzeu e falou com ela: olha, a minha benzeção vai aturar 10 anos. Daqui 10 anos você vai precisar de chamar outra pessoa para reforçar, para benzer de novo. E ela disse: não, eu vou chamar o senhor mesmo. Ele falou: eu não estarei mais aqui. E ele pega um canivete, vai atrás da poltrona dela, que tinha uma parte assim de madeira, e raspa a data daquele dia. E fala com ela: tá aqui, daqui 10 anos você vai precisar de novo. As décadas, os dias passaram e um belo dia ela sai do quarto dela, tá lá a Cascavel enrolada no sofá da sala, exatamente no rumo onde estava a data. E lá, quando ela olha a data, era dia, mês e ano. Então, imaginem que ali tinha uma força magnética de afastar os animais por 10 anos. Eu não faço a menor ideia como que isso funciona. E ainda o pressentimento de que ele morreria antes de 10 anos e que ela ia precisar de outra pessoa. Nós éramos 13 crianças, netas dele. A gente nunca precisou nem de médico, nem de dentista, nem de nada, porque ele resolvia tudo. Eu me lembro quando eu estava noiva do meu marido dentista, faltava um dente, ele falou comigo: como é que você extraiu esse dente? Vamos fazer uma ponte aqui, como é que você extraiu isso? Eu falei: foi vô. Estava doendo o meu dente. Tratamento de canal era coisa muito sofisticada. Meu pai disse: vai lá para o seu avô benzer. Eu chego lá, a avô fala: qual que tá doendo? Esse aqui, vô. Esse para arrancar. É para arrancar, vô? Vai doer? Não. Quando você chegar na sua casa, você quer que arranque inteiro ou os pedacinhos? Eu falei: pedacinho, né, vô? Aí ele, desse jeito, pedacinho. Então, quando você chegar na sua casa, você vai cuspir o último pedacinho. Era só o quarteirão que a gente rodeava assim, eu nunca vi pedacinho mais nenhum, e nem o dente. Não faço a menor ideia como é que isso acontecia. Quando ele via a minha mãe, ele falava: Lê, tá vindo mais um filho aí. Quando estava no dia da criança nascer, pela maneira que ele via a minha mãe, eu lia hoje. Como é que ele sabia disso? Não faço a menor ideia. Então, até então, o nome dele era uma beleza, ele benzia tudo, resolvia as questões todas desse tipo. E um belo dia, toda essa região aqui da Vila Magalhães tinha um só dono. E o meu avô vivia benzendo essa fazenda, que era enorme. E ele tinha um cavalo, mas ele não tinha onde alimentar esse cavalo pastar. E ele ia tanto nessa fazenda para benzer que ele achou que ele podia amarrar o cavalo dele lá para pôr o cavalo nesse pasto para o cavalo pastar e tomar água junto com os outros. Quando ele volta 2 dias depois ou 3, o cavalo estava amarrado, magro, com fome e com sede. Ele ficou com muita raiva daquela situação e falou para o dono: olha, senhor fulano, pasto que não serve para cavalo de pobre pastar, só serve para cobra. Você já sabe o que aconteceu, né? No dia seguinte, estava lá todo o dono: pelo amor de Deus, pode levar o cavalo do senhor, mas tira aquelas cobras. Então, a partir daí, ele pega então também a fama de quem podia fazer o mal. E muitas pessoas tinham pavor dele, porque ele punha a cobra e tirava a cobra onde ele quisesse. Depois que ele desencarnou, eu estava muito chateado uma vez, uma feridinha na perna do meu filhinho, que se foi aos 3 anos, uma feridinha que já estava no 2º pediatra e nenhuma pomada sarava, aquela feridinha molhada. E eu fui para o culto evangélico da casa da minha mãe e não comentei com ela nada, para não preocupá-la. Pois quando o culto termina, o meu avô comunica: minha filha, você está preocupada com a perna do filhinho? Essa noite eu vou curá-la para você. E no dia seguinte, amanhece sequinha aquela ferida que não secava com nada. Então, mesmo em espírito, ele continuava um grande magnetizador. Quando meu filho cai da garupa da bicicleta da babá numa sexta-feira,
no sábado, eu olhava para ele, eu sentia alguma coisa no ar. E rezei para o meu avô e disse: vô, por uma feridinha na perna o senhor veio? Se tiver alguma coisa séria, com certeza o senhor virá. A minha mãe chega e diz, ou me comunica comigo: seu avô diz que está tudo bem. Mas eu fui levar o meu filho para o pediatra e fui a pé. Quando eu passo pela esquina, tinha uma benzedeira na rua de trás e eu cumprimento, ela fala assim: que menino lindo. E eu, idiotamente, falei assim: ele é muito lindo. Quando eu vi a resposta boba que eu dei, eu virei para trás para me desculpar com ela. E ela estava assim. Aí eu voltei e falei: o que foi? Ela falou: não, do lado, você está indo com seu filhinho de mão dada de um lado, mas do outro lado tem um senhor assim, 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 assim. Descreve exatamente meu avô, que sempre andava com calça caqui bege e camisa clarinha de manga comprida. E o chapéu também bem característico, você lembra dele, né, Lé? Então, quando ela descreve, eu falei: é vô. Eu pensei: vô está comigo. Mas ele estava comigo só para dar uma força, porque realmente, daí 2 dias, o meu filhinho se vai. Então, essa é a magia. O meu avô usou para o bem, usou num processo de vingança, quando ele põe a cobra no terreno, e usava de brincadeira. Usava também de brincadeira, às vezes, de vez em quando ele brincava com este assunto. Então é um magnetismo puro, não é uma mediunidade com Jesus, é o magnetismo. Quando ele se comunica para falar da perna do filhinho, ele diz assim para nós todos que estávamos neste culto: vocês são impressionados com o que eu fazia. Qualquer um que estender as mãos em nome de Jesus é capaz de curar. Hoje eu cuido de uma mata onde crianças atravessam para encurtar o caminho da escola e tem muito escorpião, tem isso e cobras, e eu cuido dessa mata afugentando esses animais para essas crianças passarem. Eu cuido das cobras, do caminho delas, enquanto eu aprendo a domar as cobras que ainda existem em mim. Então ele tinha plena consciência do desenvolvimento espiritual que precisava ainda continuar acontecendo. Essa é a magia. Isto é um mago. Isto é a pergunta de Kardec: se ainda existem feiticeiros. Sim, existem. E Kardec então pergunta aos amigos espirituais: qual pode ser o efeito de fórmulas e práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Como é que a gente imagina uma situação dessa? Fórmula, eu vou falar 4 vezes a palavra X e isso eu vou atrair um espírito para fazer o que eu estou querendo. Eu vou fazer tal e tal ritual e isso vai atrair um espírito para fazer o que eu quero. Então, Kardec pergunta: qual pode ser o efeito dessas coisas? Os espíritos realmente podem fazer isso? Então, Kardec fala que a maior parte das vezes os espíritos querem apenas fazer as pessoas ficarem ridículas. Quando sugere determinado comportamento, determinada situação, quer simplesmente fazer hora com as pessoas, tornar as pessoas ridículas. E se as pessoas contratam um serviço, eles fingem que vão fazer, não faz, e que todas as fórmulas são charlatanices de quem quer ganhar algum dinheiro. Que não há, segundo os espíritos disseram, nenhuma palavra sacramental, nenhum signo cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos. Porque os espíritos só são atraídos pelo pensamento, pela força do pensamento, e não por um pé de coelho, por um trevo, por uma coisa ou outra. Eu não faço a menor ideia quais são esses objetos.
Os espíritos não são atraídos pelas coisas materiais. E se por um acaso alguém está fazendo algum fenômeno, alguma coisa, e algum espírito chega e se propõe a ajudar, o espírito que tem a intenção de participar de uma coisa dessa não tem nenhum outro interesse, muitas das vezes, além de atender às coisas materiais. E o espírito que vai ser atraído vai depender do porquê que você atraiu e da sua elevação de pensamento para isso. E todas as vezes que alguém imaginar que tem um espírito ali, que esse espírito é superior e que pode segui-lo, não é. É um espírito mediano, igual ou bem ainda imaturo, e que simplesmente está ali sem nenhum compromisso com o crescimento espiritual, sem nenhum compromisso com as leis que regem as nossas vidas, sem nenhum compromisso com o respeito que deve se ter à vontade do outro, à liberdade do outro. Então, qualquer que seja o caso, isso vai indicar sempre uma estreiteza e fraqueza de ideias. E esse tipo de comportamento dá oportunidade aos espíritos imperfeitos ou zombadores de virem para ver o circo pegar fogo. Quando eles indicam signos, palavras bizarras, prescrevem certos atos e tal, são espíritos que às vezes estão simplesmente zombando e abusando da credulidade alheia. Encerrando, a questão 214 de O Consolador, como que a gente vai interpretar, e isso aqui é um assunto até para a semana que vem, gente, como é que a gente vai interpretar o impulso daqueles que acreditam na influência de talismã para a felicidade pessoal? Um tanto de gente vai fazer isso ainda. Pegar a sementinha de romã, vai pegar o trevo de 4 folhas. Teve uma vez que, há muitos anos atrás, todo mundo que eu conheço estava benzendo $1, uma nota de $1, e pondo semente de romã na carteira. Todo mundo, a coisa estava tão forte que por um momento eu falei, gente, quem sabe eu tenho que fazer isso também, que eu estou atraindo até um azar para mim. Se eu não fizer, todo mundo está fazendo, não seria arrogância eu não fazer? Por um segundo eu pensei nisso e vou consultar o Livro dos Espíritos e vejo a infantilidade que é isso. Fica para a próxima semana, para o 4º episódio da nossa série macabra de feitiços. Bom, pessoal, eu vou falar rapidamente sobre perdão no final do ano. Todo ano a gente escuta, né, essa fala que a gente quer avaliar